Bem, então a gente vai começar essa prática de anotação genômica entrando nesse link do Dropbox aqui para abrir o treinamento, o arquivo em PDF do treinamento para anotação. Esse link eu vou deixar disponível também no vídeo, aí embaixo. E aí depois que abrir esse link, que eu tenho aqui o arquivo explicando, né, um tutorial de como que faz a anotação, eu venho aqui no segundo link que tem aqui embaixo e vou abrir para poder baixar os arquivos necessários para poder fazer essa aula. Então vai aparecer aqui vários arquivos, eu vou baixar a pasta inteira. Para aqueles que aparecer um sinal aqui, uma mensagem dizendo para entrar no Dropbox, é só colocar que não, obrigado, que não quer entrar no Dropbox e tudo bem. E aí vem aqui em baixar, download direto, salvar arquivo ok. E eu vou salvar ele na área de trabalho, no meu caso aqui. Acabando de baixar esse arquivo, eu venho aqui nele, clico com o botão direito, coloco para extrair para anotação. O de vocês, o ícone talvez vai estar diferente aí, porque não tem um WinRAR no computador, nos computadores da faculdade, mas vai ter aí alguma outra opção de extrair para e o nome da pasta. Então vou extrair aqui. E abrindo aqui eu vou ver que tem diversos arquivos aqui dentro, inclusive o programa Artemis que a gente vai utilizar para poder visualizar essa anotação. Mas o primeiro arquivo que a gente vai abrir é esse aqui, ó, treinamento.fasta. Ele vai estar aparecendo .fasta aqui para vocês. Esse arquivo FASTA aqui. Para quem for abrir pela primeira vez, pode ir em abrir com e tentar escolher para abrir no Notepad ou WordPad, ok? Aqui não aparecem as opções para mim, mas aí tem a opção para vocês. E eu vou abrir esse arquivo duas vezes aqui e vamos visualizar o que tem dentro dele. A gente vê aqui que tem um cabeçalho desse arquivo, AllBases é o nome. E aqui tem diversas sequências, né? Tem a sequência completa do genoma desse organismo em nucleotídeos, TTT, AAA, GA, GA, CCG, etc. Existem outros arquivos que, a partir desse daqui, a gente consegue derivar o arquivo de aminoácidos também, dos genes, etc. Mas a gente vai trabalhar com o arquivo de nucleotídeos do genoma inteiro, primeiramente. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer antes de fazer a predição gênica é descobrir qual organismo que a gente está trabalhando, que a gente não sabe ainda qual que é esse organismo, de onde veio esse genoma. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é abrir esse arquivo dentro do programa RNA-mer. Aqui, RNA-mer é a primeira opção que aparece, eu vou entrar aqui nessa opção. E aqui dentro eu vou abrir o meu genoma aqui, vou colocar ele, ou eu copio e colo aqui, ou então eu venho aqui em Browse e vou escolher o meu genoma, eu deixo aqui como bactéria mesmo e clico em Submit. Ao abrir a página da RNA-mer, a gente vai lá em Browse. A gente pode colocar a sequência toda aqui, né, como eu tinha falado, mas a gente pode clicar em Browse. Vai lá em Treinamento Short. A gente não vai usar o arquivo inteiro do treinamento, porque de vez em quando ele dá erro com o tamanho da sequência. Então aqui para garantir eu vou usar o treinamento Short. Abrir. Vocês podem testar com outro arquivo depois também, para ver se está certo, se ele mostra todos os RNAs ribossomais do genoma inteiro. Depois que coloquei o arquivo aqui, eu vou clicar em Submit e vou esperar ele rodar para mostrar o resultado. Ao acabar de rodar, então, ele vai dar esse resultado aqui, em que ele mostra o nome da sequência. Todas elas foram baseadas na sequência AllBases, então aparece aqui. Vem aqui uma informação de qual que foi a versão da RNA-mer que foi rodada, em qual computador, com todas as configurações. Vem aqui falando qual a molécula que foi identificada, que é o RNA ribossomal. A posição de início, que aqui vai estar diferente, porque eu peguei só um pedaço do DNA para mostrar para vocês, naquele arquivo short. Mas a posição de início, a posição de fim. O score, que é baseado também no tamanho da sequência, então por isso sequências maiores como o 16S tem um score maior. Aqui está falando se ele está na fita direta, que é o mais, ou se ele está na fita reversa, que é o menos. E aqui qual é a molécula que foi identificada. O RNA ribossomal 5S
23S ou 16S, ok? Então, a gente tendo essa sequência, a gente pode clicar aqui, ó, no FASTA, e a gente vai ter a sequência aqui, ó, dessas moléculas, olha lá, o 5S, 23S. Eu vou pegar o 16S e vou copiar a sequência dele. E aí eu vou lá no NCBI, vou abrir a página, só colocar NCBI aí, vou abrir essa página. E aqui dentro eu vou clicar lá no BLAST, que é a ferramenta Basic Local Alignment Search Tool, a ferramenta de alinhamento local de sequências. Vou clicar aqui e vai abrir essa sequência e vai abrir então as opções do programa BLAST, que é Nucleotide BLAST, que é quando é nucleotídeo contra nucleotídeo, Protein BLAST, quando eu estou blastando proteína contra proteína. A minha sequência é de proteína e a sequência está no banco de dados também é de proteína. O BLAST-X, quando a minha sequência é de nucleotídeos e eu traduzo ela nas 6 matrizes de leitura para poder fazer análise contra um banco de dados de proteína. Ou quando eu tenho um banco de dados, ou quando eu tenho sequência de proteína e quero fazer essa análise contra um banco de dados de nucleotídeo traduzido nas 6 matrizes de leitura, eu utilizo o tBLASTn. Como a gente está fazendo 16S, só tem a sequência de nucleotídeo, porque ele não é traduzido, a gente vai clicar aqui em Nucleotide BLAST. Aqui em Nucleotide BLAST, eu vou colar minha sequência do 16S aqui em cima. Colei ela, eu venho aqui nessa opção aqui do banco de dados, eu vou escolher o banco de dados de 16S ribossomais de bactéria arqueia. Vou clicar aqui, vou utilizar só esse banco e venho aqui e clico em BLAST. Eu vou marcar aqui só para ele abrir uma nova janela. Venho aqui, clico no BLAST. O resultado do BLAST, então, vai mostrar aqui um alinhamento da minha sequência contra diversas sequências do banco de dados. Então, aqui eu tenho a minha sequência de 1 a 1500 e pouco. E aí eu tenho várias sequências do banco de dados, mostrando aqui que, por exemplo, essa terceira sequência tem um pedaço dela que não está presente na nossa sequência, né, que é diferente entre elas. No final também ela apresenta aqui uma sequência que é diferente da nossa, certo? E se eu coloco em cima da primeira aqui, aparece aqui, Pseudomonas aeruginosa, linhagem DSM 50.071. É a primeira sequência aqui com o melhor resultado. E ela está em vermelho porque ela tem um score acima de 200 aqui. Então as sequências todas aqui têm um score alto. E quando eu venho descendo essas sequências aqui, então eu vejo aqui mais embaixo, na mesma ordem que aparece lá em cima, sequências de Pseudomonas aeruginosa, mostrando aqui a DSM 50.071, que é a primeira delas, igual eu já tinha mostrado ali em cima. E aqui tem o score 2.806, o quanto da sequência foi coberta, né, que é representada pelas outras sequências, 99%. O valor do Ivelo, que é o mais importante aqui para a gente. Esse valor do Ivelo vai de 10 até 0. O menor valor é 0, então, e ele é o melhor resultado. Então, quanto menor o valor do Ivelo, melhor é o seu resultado. Abaixo de 10 a menos 6, a gente já começa a ter um resultado bom. Quanto menor esse valor, 10 a menos 50, 10 a menos 100, quanto menor este valor, melhor é o resultado da análise do BLAST, ok? E se eu descer aqui na mesma ordem que aparecem essas sequências, aparece o alinhamento delas também. Então vejo aqui um alinhamento falando que o valor do Ivelo é de 0.0, não tem nenhum gap. Então todas as sequências em cima estão representadas embaixo. Vejam que tem esses tracinhos aqui no meio, mostrando que ela está toda representada. E eu vou descer um pouco e vamos procurar uma que tenha um gap. Olha, ao chegar aqui nessa sequência, linhagem 50.071 também, essa sequência aqui a gente já vê que tem alguns buracos aqui, ó, mostrando que essa sequência G aqui que está representada lá no banco de dados, ela é maior um pouco, ela tem 2 Gs a mais nessa posição em relação à nossa sequência, que é a sequência de cima aqui. O primeiro nucleotídeo da nossa sequência está batendo com o 8º nucleotídeo da sequência do banco de dados, e o 1524 nosso está batendo no 1532 do banco de dados.
Então tem um pedaço da sequência que está no banco de dados que não está representado na nossa sequência aqui, ok? Mas essa sequência tem um tamanho de 1537, então ainda está faltando 5 nucleotídeos aqui no final também, que não estão representados. E assim é o resultado do BLAST. Ele serve também para ver resultado de alinhamento de proteínas. A gente vai trabalhar com isso daqui a pouco também. Ok? Mas então o próximo passo, depois da gente saber qual que é o organismo que a gente está trabalhando, é fazer a predição gênica no genoma, para descobrir aonde estão todos os genes codificantes deste genoma. Então vou entrar nesse site aqui, Softberry. Vou clicar aqui, Softberry Homepage. Vou vir aqui em Run Programs Online e vou vir aqui em Operon Engine Finding in Bacteria. Aqui dentro a gente tem o programa chamado FGenes-B. Eu vou clicar nesse FGenes-B. E aqui eu posso colar uma sequência de nucleotídeos, eu posso colar a sequência do genoma inteiro para poder fazer a predição gênica. Eu vou clicar aqui em Browse. Venho aqui em treinamento.fasta, abrir, vou colocar aqui Pseudomonas, que a gente viu que a espécie que a gente está trabalhando é Pseudomonas, então vamos usar o mais próximo possível. A gente tem Pseudomonas pushta e syringe, eu vou colocar pushta aqui, e vou clicar em Process. Aqui ele vai levar em consideração a presença de um códon de início da tradução, do tamanho da sequência ser múltiplo de 3 e do códon de parada no final. E vai levar em consideração também um modelo oculto de Markov que ele criou em cima de Pseudomonas, que é o mais próximo, e que ele vai usar esse modelo oculto de Markov também para ajudar na predição gênica. Então, apesar de eu ter falado que a predição gênica com o modelo oculto de Markov é só com RNA transportador e RNA ribossomal, no exemplo lá da aula teórica, na verdade ele é utilizado também para predição gênica. E aí ele vai me falar aqui, ó, que eu tenho uma unidade transcricional, que é um operon, que ele tem aqui 4 genes nele. Eu tenho um outro operon com 2 genes e assim por diante. Aí ele está aqui, ó, região codificante, coding sequence, falando se é fita direta ou fita reversa, o início da sequência, o fim da sequência e o score dessa análise, ok? Só que a gente precisa transformar esses dados aqui num padrão que o Artemis consiga reconhecer. Então, o que eu vou fazer? Eu tenho aqui um exemplo, eu vou mostrar um exemplo com um script que transforma o RNA ribossomal, o resultado do RNA ribossomal, em um resultado que pode ser utilizado pelo programa onde que a gente vai ver a notação. Então eu tenho aqui a saída do arquivo que sai lá do programa do RNA ribossomal, que a gente discutiu agora mesmo, com as posições de início, de fim, o score, fita direta ou reversa, se é 5S, 16S ou 23S. E a gente tem um outro arquivo aqui, o rna.out.enable, que esse arquivo representa os dados como eles devem aparecer para que o programa Artemis consiga reconhecer esses dados. Eu vou diminuir aqui um pouco essas janelas, colocar uma janela aqui do lado, e vou abrir também o rrna.enable.pl, que é um script que faz a conversão de um arquivo em outro. Então, vejam, eu tenho esse arquivo de entrada aqui e eu quero transformá-lo nesse arquivo de saída. O que eu faço, então? Eu vou criar um script que vai abrir o meu arquivo, então ele vai reconhecer meu arquivo da linha de comando, vai abrir esse arquivo no manipulador de texto, e aí eu vou pegar as posições desse arquivo 2, 3 e 8, as colunas 2, 3 e 8.
As colunas, na verdade, começam no zero, quando a gente trabalha com programação. Então, essa é a coluna 0, essa é a coluna 1 até aqui. Coluna 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Ok? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa informação de que é RNA ribossomal, ele vai pegar a coluna 2 vai ser essa daqui e a 3 essa daqui. Mas então ele vai pegar a posição de início, a posição de fim e vai pegar a informação se é 5S, 23S ou 16S. Ok? E o que ele vai fazer? Ele vai imprimir essas informações. Na verdade, aqui, ó, a coluna 3 e a coluna 4 seriam as posições. Ele vai imprimir, então, FT, RNA ribossomal, linhas 3, que é a posição de início, que está aqui, ponto, linhas 4, que é a posição de fim, que está aqui. E aí depois ele dá uma quebra de linha, ele volta no começo da próxima linha, vai imprimir FT locus tag opt1, que está aqui falando qual que é o locus tag, se é 01, 02, 03 e assim por diante, quebra de linha, FT de novo, FT product, e ele coloca aqui a informação dizendo se é o 16S, 23S ou 5S, ok? Então é assim que funciona um programa de computador, um mini programa, né, um scriptzinho. Ele vai pegar os dados do arquivo de entrada, se estiver errado no arquivo, ele vai considerar errado e vai sair errado na análise também. Então, se o arquivo estiver no formato correto, ele transforma um arquivo em outro e a gente pode utilizar ele no programa Artemis. Então, vamos dar 2 cliques aqui em Artemis para poder abrir o arquivo. Vou clicar em OK aqui. Vou clicar aqui em Options e vou em 11 para colocar Bacterial Plant Plastid. O que acontece? A gente tem mais de uma tabela de uso de códon. Vamos aqui em Genetic Codes, no NCBI, vamos clicar e vamos ver as tabelas de uso de códon. A gente está trabalhando com bactéria, vamos clicar aqui, ó, tá vendo? Ó, é o número 11, igual eu tinha mostrado lá para a gente escolher. Clica aqui, ele vai mostrar aqui que a gente, além de ter o ATG como códon de metionina, o códon de início da tradução, aqui, ATG, ele ainda tem também outros códons de leucina, aqui e aqui, isoleucina e valina, que também podem ser reconhecidos como códon de início da tradução nestes organismos, em algumas bactérias. E por isso, então, ele reconhece esses também no programa lá no Artemis. Então, aqui no Artemis eu vou vir em File, Open, vou clicar em treinamento.fasta, abrir arquivo, e aqui dentro eu vou ter a sequência de nucleotídeos que eu estou trabalhando, o genoma que eu estou trabalhando. Vejam que aqui ó, tem 3 matrizes de leitura direta, a fita de DNA na fita direta e a fita de DNA na fita reversa, e 3 matrizes de leitura reversa. Aqui embaixo a mesma coisa, são as 3 matrizes de leitura direta, a sequência de DNA e as 3 matrizes de leitura reversa. Ok? Então quer dizer que se eu começo nesse T aqui, eu tenho a primeira matriz de leitura. Se eu começo no segundo T, eu tenho a segunda matriz de leitura. Se eu começo no terceiro T, eu tenho a terceira matriz de leitura. Se eu começo no A, eu volto na primeira matriz de leitura de novo. Então são 3 matrizes de leitura na fita direta e mais 3 na fita reversa. Ok? E aqui, onde eu esperaria ter uma CDS aqui, uma região codificante? Eu esperaria que tivesse uma CDS numa região onde que tenha um códon de início a uma distância suficiente de um códon de parada, que tem aqui esses tracinhos todos, são códons de parada. Aqui embaixo eles são representados com asterisco, hashtag e mais. Então eu tenho aqui uma região que tem um tamanho suficiente na mesma matriz de leitura, ou seja, essa sequência é múltiplo de 3, e aqui eu posso ter uma CDS, aqui também eu posso ter outra, aqui também eu posso ter outra, aqui também, sempre nesses espaços maiores. Eu posso ter também CDS em espaços menores também.
Mas vamos ver então quais CDS que tem aqui de verdade. A gente fez a predição gênica utilizando o Softberry lá, o FGenes-B. Então eu venho aqui em File, Hidden Entry, clico aqui em treinamento.tab e eu vou ter aqui as sequências todas. Olha, eu tenho uma região codificante aqui, outra aqui, outra aqui, outra aqui, mais uma aqui e assim por diante. Tem várias regiões codificantes aqui no genoma. Com todas as posições, se eu clico no botão direito aqui embaixo, em vou em Show Products, ele vai mostrar que, por enquanto, ainda não existe produto associado, mas a partir do momento em que a gente fizer a anotação genômica, a gente vai colocando os produtos em cada um dos genes. Então, tem várias CDS aqui e eu quero ver o que cada uma dessas CDS codifica. Mas antes, vamos também acrescentar aqui os dados do RNA ribossomal e do RNA transportador. Sempre esse out.enable, rRNA.out.enable e tRNA.out.enable. Vou abrir, aí eu desmarco e marco, eu vou desmarcar treinamento.tab aqui, deixar marcado só o RNA e o tRNA. E aí eu posso clicar aqui lá onde que está o RNA ribossomal. Eu dei 2 cliques, eu vou lá no primeiro RNA ribossomal, que fica 722.400. Então aqui eu tenho o 16S, o 23S e o 5S. E aqui estão também demonstrados aqui, ó, 16S, 23S, 5S. E eu tenho os RNAs transportadores também, que muitas vezes aparecem próximos aí, associados a RNA ribossomais. Mas a gente vai ver agora qual que é a função gênica. Vamos procurar qual que é a função desse primeiro gene. Normalmente, o primeiro gene que vem dentro do... quando o genoma está bem ordenado, é da DNA, a proteína de replicação do DNA. Então, vamos clicar aqui nesse primeiro, com o botão direito, vou em View, Amino Acids of Selection as FASTA. Vai aparecer a sequência, eu dou um Ctrl A para selecionar tudo, ou senão eu marco tudo aqui. Ctrl C, vou fechar aqui e vamos abrir alguns outros sites aqui. Então a gente vai colar a sequência que a gente tem nos seguintes sites. O primeiro é NCBI, colocando no Google é a primeira página que aparece. Esses sites todos também aparecem naquele tutorial que eu mandei para vocês, que eu passei o link no começo da aula. Eu vou colocar também esses tutoriais, esses sites, os links deles no YouTube, ok? Abaixo do vídeo. A gente tem o site do Unipro também, que é um site que é parecido com o BLAST do NCBI, ele também roda o BLAST, só que o banco de dados deles é curado. A gente tem o site do InterProScan, é só escrever InterProScan no Google e clicar na primeira página que aparece. PFAN, que é PFAN, ok? TMHMM e SINALP, ok? A gente vai entrar em cada um desses sites, vai colar a sequência, eu vou vir aqui em BLAST. Dessa vez eu estou trabalhando com proteína, então eu vou em Protein BLAST. Vou colar minha sequência aqui. Não vou mexer em nada aqui. Só clicar aqui em Show Results in a New Window para abrir uma nova janela. E vou clicar em BLAST. Vou no UniPro. Venho aqui em BLAST também. Coloco a minha sequência. Não mexo em nada e clico em Run BLAST. Vou em InterProScan, colo a minha sequência e clico em Submit. Vou no PFAN, clico em Sequence Search, coloco a minha sequência aqui e clico em Go. TMHMM, eu coloco a minha sequência aqui e clico em Submit. E no SINALP, a gente tem aqui, eu coloco a sequência aqui também, só que eu tenho que escolher aqui, ó, bactéria gram-negativa, que a gente está trabalhando com Pseudomonas aeruginosa. Vou clicar em Submit aqui também. E vamos começar a ver os resultados. No BLAST, acabou de rodar aqui já, ele aparece aqui um hit específico contra DNA, está mostrando aqui o domínio inteiro.
Está mostrando o domínio da superfamília DNA, quer dizer que esse domínio deve aparecer também no InterProScan e no PIFAM, porque o InterProScan ele usa vários programas de predição de domínios, e o PIFAM ele tem domínio de famílias proteicas também. Na mesma ordem que eu tenho aqui embaixo essas sequências, eu tenho a sequência aqui embaixo também. Vejam, cromossomal replication initiator protein, proteína de iniciação da replicação cromossomal, DNA. Como eu já havia falado para vocês, então a DNA é o primeiro gene que aparece no genoma. Tem diversos aqui. Na mesma ordem aqui embaixo, eu tenho aqui, falando a mesma proteína, e tenho o alinhamento aqui dessa sequência, onde eu tenho a sequência batendo no aminoácido 1 para 1, com a proteína que está no banco de dados. Aqui no final bate 514 para 514, certo? O tamanho dela é 514 mesmo, então bateu do começo ao fim, com nivelo de 0.0 e nenhum buraco dentro da sequência. Vamos ver se a gente encontra alguma com gaps. Todas elas estão muito similares. Normalmente é assim mesmo, sequência de aminoácidos de proteínas bem conservadas. Ainda mais que esse é um genoma que a gente está utilizando, que já está depositado no banco de dados, então o genoma inteiro já está anotado. Olha aqui, eu vejo aqui uma que tem um gap. Deixa eu procurar esse gap aqui no meio, tá aqui, ó, ele tem uma valina aqui em cima e não tem nada aqui no de baixo, tá faltando aminoácido aqui, ok? Mas ele tá batendo aqui 1 para 1 e aqui ele tá batendo um aminoácido a menos, 514 para 513, justamente porque a do banco de dados é um aminoácido menor do que a nossa que foi utilizada aqui. Se eu clico aqui no UniPro, eu vou ver aqui também mostrando que a sequência alinhou do começo ao fim. Se tivesse faltando algum pedaço, ele ia estar faltando aqui nesse desenho. Está batendo com a mesma proteína de Pseudomonas aeruginosa, Chromosomal Replication Initiator Protein, DNA. Aqui está mostrando que a minha sequência inteira está batendo com a sequência inteira do banco de dados. A minha em preto e a embaixo em vermelho, do banco de dados. E aqui ele mostra que essa sequência já foi revisada. Então, a gente tem uma confiança aí de que essa sequência realmente foi bem anotada, que está no banco de dados, para a gente poder utilizar a nossa também. Se eu vou lá no InterProScan, eu vou ter que encontrar domínios de DNA, por exemplo, esse daqui, domínio N-terminal. Tem diversos domínios aqui, a gente tem que ver qual que é a função de cada um deles e a importância deles, por exemplo, como o DNA binding, que é para ligação dessa proteína ao DNA. A gente tem no PIFAM a mesma coisa aqui, então um domínio N-terminal da DNA, uma proteína DNA bacteriana e um motivo hélice alfa-hélice da proteína DNA bacteriana. No TMHMM a gente não tem resultado nenhum, porque essa proteína é citoplasmática. Se ela fosse ancorada na membrana, ia mostrar aqui. Eu vou mostrar pelo menos um exemplo de uma ancorada na membrana. Se ela fosse secretada, também apareceria aqui um pico, mostrando aonde que ela é clivada para ser exportada para o meio extracelular. Normalmente aqui aproximadamente 35 aminoácidos. Nesse caso, como ela é citoplasmática, também não tem resultado. Eu vou procurar uma também para mostrar. E vamos então dar uma olhada nas próximas aqui. Então, um exemplo de uma proteína secretada, a gente tem essa CDS que está na posição entre 21.600 e 22.600, mais ou menos aqui. A gente vai pegar essa sequência, clicar com o botão direito, vai em View, Amino Acids of Selection as FASTA. A gente vai copiar essa sequência inteira, vai lá no TMHMM e cola essa sequência e submete. No SINALP é a mesma coisa. Seleciona tudo, apaga, cola a nova e submete. Então a gente vai ver aqui que essa proteína não teve resultado nenhum no TMHMM, porque é uma proteína, não é uma proteína transmembrana. Ela só aparece aqui alguns picos bem pequenos aqui dentro da membrana,
porque é a porção da proteína que se liga na membrana para ser clivada lá de fora e exportada para o meio extracelular. De vez em quando aparece um pico maiorzinho aqui devido a essa região. Mas no Sinal-P a gente já via aqui mostrando os scores e aqui mostrando o local onde que essa proteína vai ser clivada, esse pico vermelho aqui no alto. Então aqui ele fala peptídeo sinal? Sim, yes, ele tem. E a região de clivagem entre os aminoácidos 19 e 20 nessa posição, ok? Então, para finalizar, a gente vai vir aqui na posição 30.502 até 32.055, que é essa CDS aqui. Vocês podem ir pela lista aqui mesmo, rolar até essa posição e dar 2 cliques para marcar essa região. Eu vou clicar com o botão direito aqui nessa região, vou lá em View, Amino Acids, Amino Acid of Selection as FASTA. Vou copiar essa região e vou colocar ela no TM-HMM. Vou clicar em Submit. E aí vamos ver o resultado então. Demora um pouquinho. E aí no final a gente tem esse resultado aqui, mostrando a região que fica do lado de fora da membrana, uma hélice que vai estar passando pela membrana aqui então, uma hélice transmembrana, uma parte que está dentro da membrana, outra hélice transmembrana, e essas partes estão na mesma ordem aqui embaixo. Olha, de 1 até 43 está fora da célula, de 44 a 66 está passando pela membrana, de 66 a 70 está dentro da célula, e assim por diante. 71 a 93 está passando pela membrana de novo, e aqui também aparece nesse gráfico aqui em cima, mostrando, olha, transmembrana é a parte em vermelho, o que está de fora é a parte em rosa e o que está em azul é a parte de dentro. Então está fora, passando pela membrana, dentro da membrana, passando pela membrana, fora da membrana e assim por diante. E aqui tem também o gráfico mostrando como que essa proteína então está passando, entrando e saindo pela membrana da célula, ok? E aí a gente fica por aqui, então na próxima aula a gente vê um pouco mais, a gente começa a falar um pouco sobre o Diegins, ok? Até a próxima aula, pessoal.